tem peixes no Mar Morto, não tem peixes. O Mar Morto está secando, a gente está comprovando aqui, nós viemos ver isso. E qual é a parte que tem água doce? O que é verdade, o que é mito, o que é especulação sobre essa história? A gente vai olhar de perto agora, não é, Ariel? Isso mesmo. Vamos então ver aí as bolainas também. Saímos de Jerusalém e descemos até o deserto, dessa vez para ter uma aula com o Ariel Horovitz, professor acadêmico e especialista na história de Israel. Será que o Mar Morto realmente está revivendo? Um lugar tão seco e sem vida nos faz lembrar do relato bíblico sobre Sodoma e Gomorra, cidades que foram testemunhas da ira de Deus após serem destruídas com fogo e enxofre. Encontrou bem pertinho daqui, inclusive a gente passou com o carro, uma pedra que tem uma escrita, né, em inglês, que diz PEF. Era a organização inglesa, uma organização britânica, que se dedicava a escavações arqueológicas. Não? Então se chama, essa pedra marcava a fronteira do Mar Morto. O Mar Morto chegava até essa rocha, vemos aqui, essas montanhas, e pintaram aí, ou seja, que as pessoas que pintaram isso estavam no lado do Mar Morto. O Mar Morto era tudo isso aqui. Gente, agora, o que acontece? Aqui tinha água, então. Claro. Olha só. Recentemente até. Inclusive, eu lembro, eu estudei aqui na Universidade Hebraica, nos anos 90, eu vinha de vez em quando para o Mar Morto. Chegava, não vou dizer até a estrada, porque a estrada existia, mas chegava até aqui, mais ou menos. O que acontece? Cada ano o Mar Morto desce 1 metro por ano. Ou seja, secando, gente. Tá secando. O Mar Morto está morrendo, literalmente. Isso é produto, logicamente, da intervenção, né, humana. Por exemplo, Israel construiu um dique nos anos 60 no Rio Jordão. Então, o Rio Jordão não consegue trazer toda a água em forma natural até o Mar Morto. Não só isso. Então, ou seja, esse dique freia a corrente, o curso da água, certo? Não somente isso, tem evaporação, tem indústrias, tanto o lado jordaniano como o lado israelense. Então, tudo isso faz que o Mar Morto esteja agonizando. Pessoal, do outro lado é a Jordânia. Chegamos aqui, estamos atrás de nós, está aqui alguns bolanim. O Ariel vai explicar para a gente como é que essas crateras de água doce se formam. Essa parte seca que você está vendo, onde nós estamos pisando, tudo era Mar Morto, tudo era mar, mas agora está diminuindo, secando, e ele vai explicar. Se tem peixe aqui dentro, será que a gente consegue pescar um peixinho hoje? Não, não consegue pescar um peixinho hoje. Então não tem peixe no Mar Morto? Não tem peixe no Mar Morto, lamento decepcionar. O que acontece, por que se pode ter de repente um peixinho aqui, ou peixinhos aqui? Vamos lá. O Mar Morto está descendo. Agora, debaixo do Mar Morto, que esse é o ponto essencial para entender esse fenômeno chamado bolaines, né? Em português, que vem justamente do hebraico, que em hebraico a gente chama isso de bolan. Que significa bolan? Engolidor. Né? Não sei se existe essa palavra em português, imagino que não, mas tradução livre. Por que engolidor? Porque abre umas crateras do nada, assim, e se cria, não do nada, assim, de repente, essas crateras que estamos vendo aqui. Como acontece esse fenômeno? Debaixo do Mar Morto, debaixo daqui onde estou parado, todos estamos em pé aqui, tem água doce. É um aquífero de água doce. Imagine, por exemplo, o Mar Morto que é um buraco enorme aqui, assim, tá? Como se fosse uma panela, tá? Enorme. Debaixo dessa panela tem água doce. Agora o que acontece? A água começa a descer, água do Mar Morto. Sim. Começa a descer, descer. Então já temos terra aqui. Debaixo de nós temos água doce. O que acontece quando a gente mistura água doce com sal, com muito sal? O sal se dissolve, certo? Sim. Pega um copo de água em casa, um pouquinho de sal, se dissolve. Mesma coisa acontece aqui. A água doce que está debaixo começa a dissolver o sal que já estava aqui durante milhares de anos, milhões, né? Depende se falamos de geologia, começa a dissolver isso e começa a se dissolver a água, o sal, e se criam esses buracos enormes, crateras, estamos falando de mais de 1000 crateras, um fenômeno geológico terrível, que é produto justamente da mão do ser humano,
que mexeu com a natureza e a natureza sempre devolve, sempre nos vai castigar se fazemos coisa errada. Agora, uma curiosidade para as pessoas entenderem. Da onde vem a água que alimenta o Mar Morto e chove aqui? Da onde que vem essa água? A criação do Mar Morto é um processo muito complexo, tá? Mas tem a ver com, se falamos de milhões de anos, com as placas tectônicas, que foram mexendo, se abriram, duas placas se abriram assim e criaram o que chama a falha sírio-africana, que vem da África e chega até Síria, por isso chama sírio-africana, que abriu a terra assim. Por isso temos um vale gigante aqui. Veja aí, desde as montanhas aqui do deserto da Judeia até as montanhas de Moab aqui em Jordânia, na Jordânia, é um buraco enorme. Tinha mar, o mar começou a se retirar por esses movimentos e ficou aqui um lago com sal. Agora, o que é interessante é que quando começa a descer essa água, fica essa camada de sal, inclusive nós podemos ver esse sal aqui. Eu não recomendaria testar o sabor da água, mas provavelmente tem uma mistura de água doce com água salgada aqui. Por quê? Ficou tanto sal aqui que a água doce que vem vamos dizer assim, da parte subterrânea do solo, mais as chuvas. Você perguntou como se alimenta o Mar Morto? Por que não some de vez? Porque às vezes chove aqui em Israel. Pouco, mas chove. Agora, gente, quando chove em Israel, aqui se criam umas cachoeiras muito, muito violentas. E desce das montanhas que estão na nossa frente, com uma força, com água, muita água e sedimentos. E isso ajuda que o Mar Morto não desapareça de vez, senão estaria já evaporado. Então, o que acontece? Pode ser, falando dos peixes, pode ser que nesse processo, onde tem essas cachoeiras, ou por exemplo, temos um manancial chamado En-Gedi, que está bem pertinho aqui, que termina no Mar Morto. É um manancial que é fixo, tem muita água durante o ano. Pode ser que nesse movimento vem peixes aqui. Essas crateras têm água doce e os peixes pode ser por acaso que estão aqui. Agora, em algum momento eles vão morrer. Eles vão morrer. Por quê? Tem só sal aqui. A quantidade de sal é enorme. Por isso se chama Mar do Sal ou Mar Morto, porque não tem vida aqui. Agora, na sua opinião, você como professor, você que mora aqui há muitos anos, você acredita que alguma profecia tenha se cumprido? Porque nós cremos nas profecias bíblicas. Você acredita que alguma profecia tenha se cumprido aqui com respeito ao que Ezequiel disse, que viria a água doce, que esse lugar seria um lugar que iríamos pescar até de vida que teria? Se houve alguma profecia que está cumprindo, não é bíblica. A Bíblia não tem nenhuma profecia. Eu convido qualquer um que me mostre onde está uma profecia que diz que vão se criar esses bolanes e vai ter água doce no Mar Morto. Isso não existe na Bíblia. Ezequiel 47 fala, primeiro que fala, a gente não pode tirar do contexto, senão falamos de fake news aqui, né? Certo. Se a gente tira de contexto, são fake news. O contexto de Ezequiel fala da construção do templo, um templo escatológico, na era escatológica. Ezequiel 47, ele diz o seguinte: vai sair um rio do templo de Jerusalém, um rio que não existe, um rio, chamemos até simbólico, tem muita simbologia aqui, não é necessariamente físico. Mas ele diz, supondo que é físico, que vai ser um rio do templo de Jerusalém, que vai chegar até o Mar Morto, e o Mar Morto vai cobrar vida, vai receber vida, vai ficar tudo água doce, mas uma coisa também importante, vai ter toda essa região, vocês estão vendo aqui, região seca, vai florescer, vai ter árvores, vegetação. Então, se eu abro os olhos, agora eu fechei os olhos, imaginei Ezequiel, profecia. Eu abro os olhos agora, o que eu vejo aqui? Vejo o seguinte, não tem, a última vez que eu chequei, o templo não está ainda, né? Alguns esperam que o templo seja reconstruído. Não tem templo. Tem Rio Cedron, por exemplo, sai perto do templo, mas o Rio Cedron não tem água, não flui água. Então, essa parte da profecia não existe. Não tem templo e não tem nenhum rio que chegue
perto do templo até aqui. Ou seja, existe, mas está seco já há muitos anos. Então, isso não está acontecendo. Segundo ponto, estamos falando de um rio que vai transformar o Mar Morto em água doce. Gente, eu não convido vocês a testar água doce, que é muito ruim, né, para o sabor. O sabor é complicado, né? Não recomendo fazer isso. Mas eu posso garantir para vocês que a água aqui salgada com enxofre. Não é somente água salgada, coloquei um pouquinho de sal. Não, sal e minerais que dão um sabor muito, muito ruim. Então, hoje em dia, o Mar Morto continua salgado. E essa questão que falam das profecias, porque encontrar alguns peixes aqui, é um fenômeno geológico. Uhum. E outra coisa importante, se falamos dessa profecia de Ezequias, que está reforçada também por Zacarias, né? Que fala mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa importante, estamos falando de simbolismos aqui. O Mar Morto na Bíblia, se vemos a história, e a gente fala um pouco de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, que diz o livro de Gênesis, antes do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, todos os pecados, toda a maldade que tinha aqui, o Mar Morto era um paraíso. Era um lugar de vegetação, de água doce, né? E virou por causa do pecado do ser humano, como vemos a história de Sodoma e Gomorra, virou o que estamos vendo aqui. Essa, vamos dizer, essa é a narrativa bíblica, né? Então, o que acontece? O Mar Morto é símbolo de maldade, de corrupção, de morte. Entendi. Né? Sodoma e Gomorra. E o rio que vai sair do templo vai transformar o mal em bem. Então temos muito simbolismo aqui e não necessariamente profecias que estão se cumprindo. Dizer que porque se encontraram alguns peixinhos aqui que viram provavelmente da Engedi ou das montanhas aqui, no momento de chuvas, é interessante, não digo que não, é super interessante, tem peixe, mas eu não conheço nenhuma profecia bíblica que fale disso. Porque assim, falamos do oásis de Engedi, Engedi está mais para lá, bem pertinho daqui. Tem um oásis de água doce, de manancial que sai da terra, e o ano todo tem água aí. Pode ser que venha peixinhos daí. E em algum momento vai morrer. Se chega no Mar Morto, morre. É essa a explicação, gente. Simplesmente isso. Em algum momento ele morre porque aqui ainda não tem vida, né? Ainda não existe vida. Eu tô vendo ali, se o Ariel quiser ir até comigo, vem rapidinho, só para a gente mostrar algo diferente. Aqui tem água, aqui é uma cratera separada. Isso. Ali, ó, nós vemos uma cratera que provavelmente tinha água, com certeza, e ó, claro, virou tudo sal. Exatamente. Secou. Então, não vai ser hoje que eu vou levar peixe para casa, Ariel. Eu ia fazer um peixe. Se você quer pescar, esse não é o lugar. Não é o lugar para pescar, não, gente. Ali os buracos, você pode ver, onde quando tem chuva que desce das montanhas, a gente pode ver ali, ó, esses dois buracos ajudam a escoar a água e ela desce. Isso quando chove e cai diretamente no Mar Morto. É um tipo de sarça, né? Mas é interessante que tem uma parte aqui no deserto, um lugar no deserto, que pode acontecer isso, de uma sarça arder, assim. Sério? Do sol, né? Agora a diferença seria que a dele não se consumia. Claro. Porque isso aqui, se for algo parecido com isso, exatamente, isso aqui olha como é seco. Sim, mas veja que a história de como... Isso é interessante a Bíblia, né? Como Deus... Porque Deus poderia se aparecer, sei lá, de outra forma. De outra forma. Mas se aparece com uma vegetação local. Ou seja, as descrições bíblicas, né, são descrições de uma realidade que nós vemos hoje em dia. Você entende? Ou seja, não é que uma madeira da Noruega.
Não é que veio de uns pinos que está na Suíça. Não, de vegetação local. A Bíblia, as Culti- histórias bíblicas aconteceram dentro de uma cultura, Exatamente. com pessoas daquela época E uma geografia. e uma geografia. A Arca da Aliança foi criada com que madeira? De acácia, né? Sim, Acácia tem em qualquer canto aqui, está cheio. Acácia em qualquer lugar, deserto. Né? Uma árvore do deserto. Não é uma árvore que cresce, sei lá, onde. A acácia tem aqui. Então vemos descrições bíblicas que estão dentro de um contexto geográfico, histórico e sociológico determinado. bacana, Isso viu? enriquece Eu vou mais. descer agora, gente. Vamos descer. Bom, pessoal, esse foi um vídeo instrutivo, que foi uma aula aqui com o professor Ariel, e é como ele estava falando aqui nos bastidores, nós não precisamos forçar as profecias. A palavra de Deus, ela se cumpre no seu devido tempo, e eu quero agradecer, muito obrigado, Ariel, toda rabá, por nos mostrar, nos ensinar, e se quiser deixar um recado aí para o pessoal. É uma grande honra estar aqui com você, e você está fazendo um trabalho excelente de realmente divulgar a cultura de Israel como seu canal, como Obrigada. se chama. Então, muito obrigado pelo convite e convido todos vocês a visitar aqui Israel em breve. Em breve, pessoal, vocês vão poder visitar e estudar a cultura, a arqueologia, a região por detrás das passagens bíblicas que nós lemos. E em breve a gente vai anunciar muito conteúdo e muitas coisas bacanas, parcerias que vocês vão poder em breve vir para Israel, tá bom? Lehitraot, tchau, tchau. Leitraot, shalom.